Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Adão e Eva depois que comeram do fruto proibido? Será que a Bíblia está nos dizendo que eles morreram no mesmo dia, como Deus havia avisado? E se eu te disser que a morte deles esconde um mistério tão profundo que pode mudar a sua compreensão sobre o plano de Deus para a humanidade? Prepare-se, porque hoje vamos revelar o que de fato aconteceu com Adão e Eva após a queda. Como e quando morreram? E o mais importante, o que isso tudo significa para nós hoje? O que se esconde por trás da história que você já ouviu tantas vezes? O início da queda e suas consequências. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, as consequências foram tanto imediatas quanto eternas. A expulsão do paraíso não foi apenas uma mudança física, mas o começo de uma ruptura irreparável na relação direta com Deus. Antes, eles caminhavam com o Criador em plena comunhão. Agora, a dor, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte da realidade deles. A relação perfeita com Deus se transformou em uma luta constante com o pecado e suas consequências. Deus, em sua justiça, não poupou Adão e Eva das consequências de suas ações. Para Eva, a sentença foi severa. Ela experimentaria um aumento da dor no parto e teria uma relação de tensão com seu marido. No entanto, mesmo no meio de julgamento, uma promessa de redenção surgiu. Em Gênesis 3:15, Deus fala da descendência de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Este é o primeiro vislumbre de Cristo, o Salvador que viria para restaurar a humanidade. Já para Adão, a sentença foi dura. O solo, que antes era perfeito, agora seria maldito. Ele teria que lutar contra a terra, que antes era uma fonte de prazer, para garantir sua sobrevivência. O trabalho seria árduo, marcado pelo sofrimento e pela fadiga. Gênesis 3:21 nos lembra que pó és e ao pó voltarás. Mas em meio a tudo isso, Deus não os abandonou. Mesmo após a queda, Ele lhes deu uma esperança. Um dia, a descendência de Eva restauraria o que foi perdido, a morte física e espiritual. Adão e Eva experimentaram não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A separação de Deus, que antes era impensável, agora se tornava uma realidade amarga. A história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, introduz a violência no mundo e revela o quanto a desobediência afetou a humanidade. O primeiro assassinato da história não aconteceu apenas por ciúmes, mas como reflexo de um coração que se afastou de Deus. Deus, em sua misericórdia, ainda mostra graça ao marcar Caim e protegê-lo, apesar do pecado que cometeu. A morte de Abel, porém, é um símbolo profundo. Não é apenas um ato de violência, mas um marco espiritual, a separação definitiva entre o homem e Deus, algo que não pode ser reparado por esforço humano. A morte de Abel é, assim, o início do ciclo de morte e sofrimento que se perpetuará através das gerações. O propósito da morte de Adão e Eva, a morte de Abel, assim como a de Adão, lança luz sobre a esperança futura. Abel, mesmo morto, ainda fala. Sua fé é reconhecida, e sua morte prepara o caminho para o maior sacrifício de todos, o sacrifício de Cristo. Em Cristo, a morte de Adão e Eva é redimida, e a morte que antes representava a separação de Deus, agora passa a ser a passagem para a vida eterna. Mas o que isso significa para nós? A morte física de Adão e Eva não é um fim trágico e sem propósito. Ela é a introdução de um plano de redenção que se cumprirá em Cristo, o Salvador que tomaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Em Romanos 5:12, Paulo nos ensina que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Adão não é o fim, mas o começo da nossa redenção, pois Cristo, o segundo Adão, viria para vencer a morte de uma vez por todas. Adão viveu 930 anos. O mistério da longevidade, a Bíblia afirma que Adão viveu 930 anos. Mas o que isso significa?
Quando olhamos para a longevidade de Adão, ficamos surpresos. Em um mundo onde a expectativa de vida é bem menor, como ele conseguiu viver tanto tempo? Alguns estudiosos sugerem que antes do dilúvio, o ambiente era diferente, permitindo que as pessoas vivessem muito mais tempo. Mas mais importante do que a longevidade é a reflexão de Adão sobre o que aconteceu no Éden. Adão e Eva sabiam que a morte física era agora uma realidade inevitável. Mas apesar de tudo, a promessa de redenção ainda estava viva. Em Gênesis 4:25, vemos que Deus deu a Adão e Eva outro filho, Sete, e isso renovou sua esperança. Deus continuava com eles, e o plano de redenção estava em andamento. O significado espiritual da morte de Adão. A morte de Adão não é apenas um fim físico, mas um marco espiritual. A partir dela, a humanidade entenderia a gravidade do pecado e a necessidade de um redentor. Mesmo com a transgressão de Adão, Deus não abandonou a humanidade. A promessa da vinda de Cristo, o Salvador, já estava sendo cumprida. A morte de Adão é uma ponte entre o pecado e a salvação. Em Cristo, a morte foi derrotada, e a morte física não é mais o fim, mas a passagem para a vida eterna, a redenção através de Cristo. Em 1 Coríntios 15:22, Paulo escreve: Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A morte de Adão, com todas as suas implicações, aponta para a morte de Cristo na cruz. Cristo, o justo, morreu pelos injustos, e por meio de seu sacrifício, a morte foi vencida. A história de Adão e Eva não é um conto de tragédia, mas um prenúncio da grande vitória que seria conquistada na cruz. Conclusão: o chamado à obediência e à esperança. A história de Adão e Eva não termina com a queda. Ela nos ensina sobre as consequências do pecado, mas também sobre a esperança que temos em Cristo. A desobediência de Adão trouxe morte, mas a obediência de Cristo nos trouxe vida eterna. Por isso, vivamos com gratidão pela obra redentora de Cristo. A morte não é mais o fim, mas a porta para uma vida eterna em comunhão com Deus. Assim, a morte de Adão e Eva nos convida a refletir sobre nossas escolhas, nossa obediência e nossa esperança em Cristo. Se você ficou tocado por essa reflexão sobre a morte de Adão e Eva e o que ela significa para nós, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aproveite para conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Ele vai aprofundar ainda mais em outro mistério bíblico fascinante. Até a próxima.